aposentar e não ter mais. Eu queria que vocês falassem da importância, dado que a gente falou desse centro agora, quando a gente fala de quem são os inimigos do povo, esses inimigos do povo, eles são inimigos também da arte e da cultura? Porque a gente tem visto no Brasil um ataque sistemático, junto com essa ascensão da extrema-direita, à cultura no Brasil. Olha que interessante, Eduardo. Eu sei que você estudou nos Estados Unidos, já está na Alemanha, não é? Nos Estados Unidos é muito comum que as pessoas se enobreçam criando grandes instituições. Por exemplo, a Universidade de Stanford, Cornell, Vanderbilt, os três, o Stanford, o Cornell e o Vanderbilt, eram mafiosos, Eduardo. Eles construíram fortunas no ramo das ferrovias, que era a internet da época. No ramo das ferrovias, e eles tinham métodos muito próprios para construir as fortunas dele. Era mais ou menos assim. Eles ofereciam comprar a ferrovia de um pequeno empresário. Ele não aceitava. Então ele ia lá e imprimia ações falsas. Recusavam. Matava o sujeito. Caraca. Assim era. Tem um livro muito importante chamado The Big Four, e mostra exatamente como eles agiam. O Carnegie, o Cornell, o Stanford e o Vanderbilt. JP Morgan não entra nessa, não? É posterior, né? Posterior. Como é que eles se enobreceram? O Carnegie criou o Carnegie Hall. Carnegie Hall, é O verdade. Stanford, a universidade não é o nome dele, é o nome do filho que morreu jovem, o Leland Stanford Jr. O Cornell e Vanderbilt construíram universidades. Boa parte dos Rockefeller, dessas grandes fortunas, construíram museus. É, Fundação Rockefeller. Guggenheim, exatamente, construíram museus. Em boa parte, porque a transmissão de herança nos Estados Unidos é 40%. Mas se você faz essas doações, você constrói essas fundações, então você transfere o dinheiro. No Brasil, são pouquíssimas as famílias que fazem algo similar. Uma família exemplar nesse ponto é a família Moreira Salles, que para os seus centros e institutos, ao que eu saiba, sistematicamente não lançam mão de Lei Rouanet, são recursos próprios. Mas a elite brasileira não somente não apoia a cultura, a elite brasileira despreza a cultura. Cultura para a elite brasileira é Romero Brito comprado em Miami. Mas por quê? Porque ela se sente... A cultura, a sofisticação que pode vir da arte faz essas pessoas se sentirem menores? Eu acho que tem a ver com ignorância também e tal. E tem a ver com esse meio social que você vê, claro. Né? Por exemplo, tem um escritor que eu adoro, que é Essa de Queiroz e tal. E Essa de Queiroz tem vários livros. Ele tem personagem que chama O Brasileiro. Isso. E esse O Brasileiro é exatamente o vereador de... O Primo Basílio. Era brasileiro, ou brasileiro, por exemplo. E aí, o que é o cara? É o cara que ele ridiculariza, entende? É o cara que diz bobagem à mesa, é o cara que quer saber coisa que ele não sabe, não sei o que, entende isso? E essa é a nossa elite, né? Entende? É uma elite idiota, né? Entende? Sim, quer dizer, você não consegue pensar em ninguém, né? Razoável e tal, entende? Não tem nenhum luminário, etc. É o contrário, é o cara que tem essa coisa do o dinheiro como sendo a única forma de você perceber valor e tal, é a quantidade de dinheiro, uma digestão positiva. E o cara nem sabe aonde enfiar esse dinheiro, não vale nada para ele, né? O negócio de, puxa, eu estou fazendo alguma coisa importante para as outras pessoas, eu vou deixar o meu nome, legado, nós somos mortais, né? Então, como é que você vai levar 10 bilhões de dólares para o túmulo, Eduardo, sem fazer nada razoável e decente pelas pessoas e tal, né? Isso tem a ver com isso que o João César estava discutindo antes e que mostra como essa época era diferente da época de hoje, né? Essa coisa do Rockefeller, essa coisa da filantropia americana foi, como o João César estava dizendo, um device, né? Uma estratégia, né? Para, quer dizer, e para comprar a simpatia do povo, porque esse pessoal era odiado. Exatamente. Né? Eram odiados, né? Morgan, não sei o quê, Vanderbilt, Rockefeller, era ódio. Esses caras enfrentavam um ódio. Quer dizer, porque aí era claro, era uma classe trabalhadora consciente, tinha sindicato, etc, etc. E esses caras eram percebidos como os grandes inimigos do povo. Aí, para não serem conhecidos como grandes inimigos do povo, e se inicia nessa época, começo do século XX, final do século XIX, essa coisa da filantropia para você limpar o nome. E hoje em dia a gente tem o quê? Esses caras são admirados isso aí. pelos oprimidos. E tem uma coisa importante, Jessé, que eu acho que ajuda também a pensar o ICL.
Ao contrário da América Hispânica, a América Hispânica tem universidade desde o século XVI. Desde o século XVI, há universidade na América Hispânica. No México, retoma ao século XVII. No século XVI e XVII, mexicano e peruano, há uma escola de pintura que rivaliza com a escola europeia, que os espanhóis criaram escolas de pintura notáveis. O grande pintor espanhol mexicano do século XVII, um senhor chamado Cristóbal de Villalpando, ele rivaliza com qualquer mestre europeu do século XVII. Então já existe uma cultura criada. Agora pensa o Brasil. O Brasil só vai ter tipografia em 1808. Até 1808, ter tipografia no Brasil era crime que podia levar à morte. E por que veio a tipografia para o Brasil em 1808? Com a família real. O primeiro jornal que surge no Brasil é o Diário do Rio de Janeiro, era o Diário da Corte. Qual era a finalidade? Falar da Corte e esperar que Napoleão perdesse a guerra. Tinha as notícias da guerra de Napoleão. A primeira universidade brasileira, no sentido que nós imaginamos hoje, não é a USP, é do Amazonas, no boom da borracha, mas não dura nem 5 anos. No século XIX, o que nós temos é faculdade de medicina e faculdade de direito. Mas as faculdades de direito não eram nem sequer consideradas. A primeira importante é de 1870, que é a Escola de Direito do Recife. Iam todos para Coimbra para se formar. E os médicos se formavam apenas. Universidade, no nosso sentido, como nós pensamos hoje, é a USP, em 1934. Então, Eduardo, nós temos uma elite que se senhoreou do poder, que se apropriou do poder, dos mecanismos de perpetuação do poder, sem nenhuma preparação intelectual séria, com enorme desprezo pela preparação intelectual. Ainda hoje isso está marcado na elite brasileira. E aí tem uma aula... Com o racismo, a gente nunca pode esquecer isso, né? Então, porque esse pessoal, e você sabe disso bem, menospreza o povo. Né? Acha feio, acha não sei o quê, acha legal os Estados Unidos, não sei o quê e tal. Se sente americano, se sente europeu. Paulo Guedes, ele deu pra gente de presente a explicitação disso que é falado nas salas dos palácios brasileiros, né? Quando ele chegava numa reunião e falava ali o seguinte, não, porque imagina, já tem empregada doméstica indo para Disney. Eu achei assim, é nojento ouvir isso, mas é importantíssimo ele ter falado, porque quando a gente fala isso, as pessoas, não é assim, não, você também está exagerando. Quando ele chega ali e fala seu menor pudor, esse negócio, aí tá o seguinte, olha aí, não sou eu que estou falando, é ele que está falando, está na primeira pessoa o negócio. Então, eu acho que o Paulo Guedes foi um personagem importante para as pessoas verem sem filtros, sem pudor, o que pensa essa elite. E a hipocrisia. Porque ele fez doutorado em Chicago com bolsa do CNPq. Ah, é? Com bolsa do CNPq. Como vocês sabem, as grandes universidades americanas, Chicago, Stanford, Berkeley, se eles desejam você recebe uma full fellowship. Você não gasta um centavo. Eles pagam a tuition e eles dão dinheiro para estudar. E Chicago também. Agora, o Paulo Guedes não teve oferecimento de full fellowship. Sabe aquele livro? Ele teve bolsa do CNPq. Sabe aquele livro espetacular que o Paulo Guedes escreveu? Como é que é o nome? Não tem, ele não escreveu nenhum livro espetacular. Conhece algum grande economista que diz que é um professor espetacular, um gênio que estudou em Chicago? Qual obra do Paulo Guedes foi escrita? Não precisa ser um livro, não. Qual tese do Paulo Guedes? Não tem, cara. É impressionante. Pessoal, não vamos nos esquecer daquela reunião quando ele vai recém-empossado para os Estados Unidos. Lembra disso? Lembro. Com investidores e tal. Assim, nós estamos vendendo tudo. Se vocês quiserem, podem comprar o Palácio da Alvorada. A gente tira os móveis em seguida. O Banco do Brasil, a gente põe junto com o Bank of America, não sei o quê. Cara, isso é elite. Paulo Guedes é elite brasileira. E qual era o modelo do Paulo Guedes? O seu escracho. Estilo do Pinochet. Quando ele volta de Chicago, ele diz que não se adapta ao Brasil. Claro, veio de Chicago, vai se adaptar ao Brasil. Onde é que ele passou, diz ele, dos seus anos mais felizes? No Chile. Com Pinochet, Eduardo. Então, o projeto do Bolsonaro, o projeto do Paulo Guedes, o projeto do Tarcísio de Freitas é a pinochetização do Brasil. Sem dúvida. É isso o projeto dele. Agora, eu acho engraçado, né? Porque o Paulo Guedes, outra coisa que ele mostrava é o seguinte, eu trabalhei na Faria Lima há muito tempo. A turma da Faria Lima, e eu fui mordido por esse vírus durante muito tempo, ela se acha muito mais esperta que todo mundo. Claro. Então é aquela que entra no elevador, olha para o lado e fala o seguinte, coitado, eles não sabem de nada. Quem sabe sou eu. Exato. Então ele falava umas coisas
que subestimavam a inteligência das pessoas. Teve uma que eu até fiz chacota quando ele falou, que assim, não, nós queremos vender a Petrobras porque hoje a Petrobras vale não sei quantos bilhões que ele falava. Agora, daqui a anos, que a gente está abandonando os combustíveis fósseis, ela não vai valer nada. Então eu quero aproveitar para vender agora por 500 bilhões. Aí eu falo assim, e o cara que tem 500 bilhões para comprar, o cara é um imbecil, né? Claro. O cara que tem 500 bilhões para gastar é um idiota, né? E você vai conseguir dar um nó, né, no cara que tem os 500 bilhões. Aí eu falava assim, mas pelo amor de Deus, cara, como é que pode, né, o cara se achar tão mais inteligente que os outros? Exato. De falar umas asneiras, umas coisas estúpidas como essa. Chegando aqui ao final do nosso, mas eu queria fazer mais uma pergunta. Deixa eu perguntar, vocês têm, turma da produção aí, o trailer daqueles outros 2 documentários, que a gente tem até um pupurri ali do Vai pra Argentina, que é Vai pra Argentina, carajo! E tem o Vai pra China, Eduardo, que são é a sequência, né? A trilogia do Vai pra Cuba, Eduardo. Vocês têm o trailer aí para colocar? Eles vão puxar ali, porque eu queria falar com vocês sobre a questão da Argentina especificamente. Você falou do Pinochet. O Chile foi um laboratório ali no final da década de 70, a segunda metade da década de 70, para depois isso ser implementado no mundo inteiro. E o que o mundo fez foi falar, olha, tá vendo lá? Funcionou. E depois a gente viu o que foi o funcionou, né? O negócio, destruiu a vida de todo mundo no Chile, desigualdade monstruosa, as pessoas aposentadas sem ter onde dormir, sem ter o que comer, mas ali foi gerado aquela massa crítica inicial e suficiente para fazer uma propaganda de que aquilo era um novo modelo que funcionava. Isso depois foi o Reagan e Thatcher pegaram e começaram a espalhar isso com as potências que são Estados Unidos e Reino Unido e o negócio espalhou para o mundo inteiro. Até hoje sofremos aí com as consequências do neoliberalismo. Eu acho que a ideia com a Argentina é fazer um pouco isso e usar como laboratório. Você vê que a grande mídia ela apoia toda o Milei. Então você vai ver qualquer reportagem no Financial Times, no Wall Street Journal, etc. Todas estão elogiando o milagre econômico que o Milei está fazendo. E a gente, olha, já estão com um negócio. Coloca, por favor, o trailer, e aí eu continuo a minha pergunta para eles. Vamos lá. Os indicadores econômicos, eles são animadores. Queda da inflação e o superávit fiscal. Encuentra un país insatisfecho, angustiado, empobrecido. O problema da classe média é que ela se considera rica. É aquela coisa. A pessoa acha que chegou na cobertura, mas ainda tá no mezanino. A rua que é asfaltada vai até a casa do rico, não vai até a casa do pobre. Para que se coloque o vídeo de comprovação da materialidade dos delitos. Refuto qualquer possibilidade de falar em minuta de golpe. Então, me desculpem, não tinha essa intenção. Esses são os originais que a gente vai lançar esse ano. O único que a gente está esperando a data é esse, que é o fim do mito, a prisão de Bolsonaro. Esse a gente não sabe quando data, mas a ideia é lançar exatamente na data do Bolsonaro. Que saia rápido. Pô, tomara que saia rápido. Eles já estão preparados para isso, Mas a pergunta é, vocês veem perigo no que esse laboratório que está sendo feito na Argentina representa em termos de propaganda? Eu acho que aconteceu um caso que teve ainda repercussão suficiente, especialmente no Brasil. Mas como eu sempre acompanho a extrema-direita, e há 3 anos atrás eu já advertia do Javier Milei. Uns 3 anos atrás ele começou a aparecer em jornais no Brasil como economista renovador. Eu disse, não, ele é apenas um anarcocapitalista de extrema-direita. Foi o escândalo da criptomoeda, você certamente acompanhou. Você também, José. A irmã dele envolvida, Isso, todo mundo. o Javier Milei patrocinou o lançamento de uma criptomoeda que era um esquema de pirâmide. E eu assisti, nesse período, eu assisti muito a televisão argentina de todos os lados. O esquema econômico do Milei, mas você pode explicar bem melhor do que eu, Eduardo, é um esquema de pirâmide. Isso vai ruir. É claro que ele pode baixar a inflação e ter superávit, claro.
Ele fez cortes sociais que são simplesmente desumanos. Há aposentados na Argentina hoje que vivem como os aposentados do Chile. Lembremos que dos processos de penochetização foi a privatização de tudo, a voucherização do Estado e a privatização da aposentadoria. Houve um momento em que o Chile teve uma estatística traumática. Era o maior número de suicídios entre casais idosos, porque eram casais que não tinham mais como ou comprar remédio, ou comprar comida, ou pagar aluguel. Se suicidavam juntos, porque não tinham uma esperança de vida. A Argentina, me parece, caminha para uma situação similar. O modelo econômico do Milei é uma gigantesca pirâmide. Ele vai retirando tudo que ele pode do social, ele vai produzindo um colapso nos fundamentos da economia superficialmente. Claro, tem superávit. Por quê? Ele está acabando com a UBA, a Universidade de Buenos Aires, que é a segunda maior da América Latina, junto com a UNAM, do México. Ele está asfixiando, ele não tem coragem de fechar, ele está asfixiando financeiramente a UBA. Isso não pode sobreviver por 4 ou 5 anos. Então ele pode obter números que são números na superfície para um FMI favoráveis. Mas na base social, se isso for adiante por 5, 6, 7, 8 anos, de fato, a inflação acaba, porque não tem mais povo para comer nada. Claro. Gessé. Não, eu acho também. E eu acho que, enfim, isso pode também dar, material para você criticar também. Quer dizer, eu não acho que vai ser uma coisa como Pinochet, porque era outra que a gente tinha só ditaduras, etc., não tinha nenhuma, né? Mas você tem um povo combativo, o argentino, que tem uma tradição de mobilização popular, é uma espécie de França da América Latina, né? Verdade. Não, gente, qualquer coisa, se a pessoa sai às ruas, etc., e tem um descontentamento popular crescente, né? Então não é uma coisa assim que você vai apresentar para os bancos, etc., você tem que apresentar para o seu povo depois, senão você não vai ser, né, eleito, etc. Então, eu não vejo a experiência de Milei como algo que possa ser exitoso o bastante para ser algo que vai ser perseguido depois pelos países latino-americanos. Eu acho que esse nosso documentário vai ser um documentário que vai fazer muito sucesso, até porque é um documentário que ele não é um documentário de propaganda contra o Milei. É um documentário onde a gente vai lá estar ouvindo o economista do Milei, a gente está ouvindo o que ele quer apresentar dos números, a gente está indo na rua conversar com as pessoas, a gente está falando com sociólogos e estudiosos, outros economistas na Argentina, está mostrando o que está saindo de propaganda no mundo. Então, é um documentário assim cuidadoso, bem feito, para mostrar as diferentes visões e a nossa experiência lá conversando com as pessoas. Deixa eu dar aqui mais uma leva de boas-vindas. Sandra Maria de Menezes, Carlos Alberto Loureiro, Gentil Pedro, Gustavo Renan, Carlos Everton, Thaís Helena, Luiz Paturi, Manu Nunes, Luiz Zomar, Herman Yark. E eu tenho certeza que quando a gente entra num negócio desse, dá uma sensação boa, né? Vocês devem estar amarradões e pode comemorar. Abre aí um vinho, uma cerveja, ou toma um suco gostoso, aí comemora porque é pro resto da vida, irmão. Tu tem um patrimônio. Eu lembro quando eu consegui comprar meu primeiro carrinho, eu falei, caraca, aí tem um carro. Tu tem um patrimônio pro resto da vida. Eu morei nos Estados Unidos, você falou. Lá nos Estados Unidos, a maior preocupação que toda família tem, desde que a pessoa começa a trabalhar, é separar um fundo para pagar a educação dos filhos. Universidade, exatamente. pagar a universidade. College, é isso mesmo. O College Fund. Isso aí, eles chamam de College Fund. Cara, o que a gente está fazendo para as pessoas é um college fund para pós, e que, assim, eu só não estou prometendo que a gente tem, eu sou muito responsável por isso. Mas, cara, tu sabe, a gente vai ter essa nossa graduação. Você que ajudou a fazer a pós, a gente está fazendo um college fund, que é um college fund que é praticamente de graça. Entendeu? Então, aqui, Sara Andrade, Maria Helena Legei, Juarez Silveira, Marco Antônio, Paulo Vinícius Ribeiro, bem-vindos, bem-vindas. Façam parte da família ICL Eterno. Repetindo, gente. Mas eu não consigo fazer parte do ICL Eterno. Tem o ICL, que agora, que há 4 anos é o mesmo preço de um sanduíche. Na verdade, não é o preço do sanduíche. Eu acabei de comer um x-salada em casa antes de vir para cá, foi mais de R$47. Entregue em casa, foi mais de R$47. Por R$47, você pode assinar o ICL, você vai ter acesso a mais de 300 cursos livres, que não são cursos certificados MEC, e vão ter também todos os documentários
que a gente está colocando a mais sem cobrar, por enquanto, né, que a gente ainda consegue, sem cobrar nada mais. Entendeu? Então, quero fazer só o investidor mestre. Você pode fazer. Agora, a gente está falando de um programa que tem tudo do ICL e tem as formações que são caras. São muito caras. Mas a gente está oferecendo para vocês um preço quase que simbólico para a gente poder realizar esses nossos sonhos de construir o que a gente tem que construir. Sua mensagem final para o pessoal, Gessé? A mensagem é de que, enfim, eu acho que nem precisa de mensagem para essa comunidade. Eu conheço essa comunidade de perto, no país inteiro, e eu sinto que as pessoas sabem que o que está acontecendo aqui é algo único, é algo original, né? E que as pessoas não só têm acesso a tudo isso que o Eduardo mostrou aqui por um preço que é praticamente simbólico, se você vai comparar com coisas que são equivalentes no mercado, mas você vai estar ajudando a uma coisa que é mais importante do que isso tudo, que é criar uma mentalidade crítica no nosso país como jamais houve, como jamais existiu. A gente está ainda no nosso começo. Isso vai ser uma coisa muito maior ainda, eu estou certo disso, né? Então, você também tem a chance de participar em um projeto que é inclusivo, popular, de restituição da inteligência que nos foi roubada há muito tempo. João César. Eduardo, agradecer a você pelo ICL, pela oportunidade de estar aqui dialogando com você, de dialogar e aprender com o Gessé. Numa frase, para terminar, me ocorreu agora, escutando o Gessé, o ICL é o Plano Nacional de Alfabetização Crítica do século XXI. No 1 de janeiro de 1964, os militares não permitiram, mas o ICL, repito, será o Programa Nacional de Alfabetização Crítica do século XXI. E a revolução será possível. Olha aí, pô, tem outra coisa. É demais. Gente, vamos agradecer o João César. Ó, quem ainda não tá seguindo ele no Instagram, de novo, bora botar aqui põe na tela. O cara quer bater 100 mil, vamos ajudar o cara a ter 100 mil seguidores no Instagram aí, ó. @João César com Z, tá? João César Castro Rocha. Galera, pô, bota o link aí, vocês da produção, vocês não ficam botando o link no chat com medo do pessoal clicar e sair fora da parada. Bota o link, vocês deixam de ser também, pô, miguelar o negócio. Instagram eterno. Tá vendo? Pô, então põe aí o link pro pessoal já clicar e segue, galera. Vamos fazer o João César bater esses 100 mil, que ele vai fazer um post de agradecimento ao ICL lá, pro pessoal, pra comunidade. Com certeza. Gente, muito obrigado. A gente tá muito feliz com a história do ICL Eterno. Eu tô aqui com essa cara de sono porque eu não durmo há vários dias, porque, cara, a responsabilidade disso que a gente está fazendo é gigantesca. Quantidade de sonhos que são depositados, as esperanças que são depositadas, enfim, todos os acordos e parcerias que a gente fechou com Telesur, com empresa distribuidora de filmes, com empresas que estão fazendo documentários, e as pessoas esperam muito da gente. Então a gente sabe da responsabilidade, a gente sabe da dificuldade, mas a gente está disposto a enfrentar isso e a fazer essa travessia. E a única coisa que nos dá assim, a motivação para fazer isso é saber que a gente tem um grupo que quer muito junto com a gente, que a gente não está sozinho. Fica aqui o meu agradecimento a vocês e vamos com tudo. Terça-feira temos a estreia do nosso documentário aqui para todo mundo assistir. Quanto custam os ricos no Brasil? Vocês vão amar esse documentário e vai dar para vocês assim, uma ideia de como vão ser as nossas produções daqui para frente. Tudo de alto nível, sem deixar nada a desejar enfim, a documentários de Netflix, Amazon Prime, e essas aí de fora, porque a gente chegou chegando mesmo. E eu não falei que as coisas só mudam quando eles ficam com medo, dormem com medo? Então, a gente quer ver Amazon Prime, Netflix, Globo, quer ver todo mundo dormir com medo. Pode dormir com medo, o ICL está chegando. Boa noite, galera. Até mais.